Olá, boa noite, irmãos. Domingo, 18 de outubro de 2020. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja contigo e com a tua família. Está no ar a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. A nossa transmissão é aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. E nós queremos saudar a todos, desejando que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. E também, desde já, agradecer a presença virtual, também a participação dos irmãos aí, através das plataformas aí que sempre nos brindam. E é uma bênção podermos iniciar mais uma celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, muito forte, muito afetuoso desde já. Quero iniciar este culto com a leitura do texto de Efésios 1:13, que diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Foi promessa de Jesus que Ele estaria conosco e é Ele quem sustenta a sua igreja. E vai continuar nos sustentando até a volta do Senhor. Então, nesta noite, desejando que os irmãos e amigos que aqui sempre nos acompanham estejam ricamente abençoados pelo Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que a bênção de Deus, através da sua palavra, com mais uma porção para que possamos refletir e aprender, esteja contigo e com a tua família. Vamos orar nesse momento? Senhor bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor formou. Obrigado pelo descanso e também por tudo que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela bênção de podermos te louvar e engrandecer o teu nome, podemos te adorar em espírito e em verdade, e também faremos isto agora, cantando, orando e refletindo na tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou e esta semana que está se iniciando. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos dê a força para trabalharmos, para vencermos todos os desafios e que possamos, ó Deus, te louvar e te glorificar em todas as nossas ações. Assim nós oramos e te agradecemos, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações e que nós venhamos a estar certos, não só certos da tua presença, mas sentindo a tua doce e suave presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos então a estarem louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, e hoje com a ministração musical dos nossos irmãos Vitor e Lili. Cantemos ao Senhor. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus com 2 hinos agora. Sacrifício
aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Fomos atraídos pelo grande amor de Jesus. Que bênção podermos cantar em louvor ao nosso Deus, sabendo que Jesus fez tudo por nós e graciosamente nos concedeu o seu Espírito Santo para que possamos sermos igreja e fazermos a sua obra. Sem mais delongas, vamos estar então lendo o texto de Atos, capítulo número 2, dos versículos de 1 a 13, quando a promessa de Jesus, do Consolador, começa então a se cumprir na vida dos discípulos e de toda a igreja. Atos capítulo número 2, de 1 a 13. Você pode estar acompanhando aí então na nossa transmissão. E diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um grande vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a promessa de Jesus se cumprindo. Jesus já estava no céu, no seu trono de glória. Jesus já havia sido, como diz a expressão teológica lá, assunto ao céu. Ele já estava junto do Pai. E vindo o tempo certo, então, Jesus enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, e o Consolador que ele havia prometido pouco tempo antes de ir para o céu, pouco tempo antes de deixar os discípulos. Quem andou com Jesus e ouviu os seus ensinos iria compreender toda a situação e faria o que o Senhor orientasse. Então, os discípulos, depois de passarem ali 3 anos sendo instruídos pelo Mestre, 3 anos andando com Jesus, 3 anos vivendo experiências das mais diversas possíveis juntas do Senhor Jesus, eles teriam a certeza do que estaria acontecendo. E tudo o que Jesus falou faria muito mais sentido a partir de agora. Por quê? O Espírito Santo faria com que os servos de Deus eles tivessem um entendimento muito maior daquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo lhes daria discernimento, revelações especiais e o poder do Senhor, a dinamis, que é a palavra grega que está ali em Atos 1:8, o poder do Senhor, que é a capacitação do Espírito Santo, justamente para o desempenho da obra de Jesus. A vinda do Espírito Santo em Atos, descrita por Lucas, ela corresponde à posição do nascimento de Jesus no Evangelho e o seu significado
é que agora a igreja ela passa a estar equipada para toda a sua tarefa e o seu testemunho, para toda a sua missão. Então, a história ela contém aqui o cumprimento da profecia de Atos, capítulo número 1, de 4 a 5, ali quando Jesus disse, né, que eles deveriam ficar em Jerusalém e que do céu Deus enviaria então o Consolador. Vale lembrar, meus irmãos, meus amigos, que esta manifestação ou esta maneira ou esta forma com que o Espírito Santo ele veio aos primeiros discípulos ali, esta forma necessariamente Deus não precisou usá-la outras vezes, né? Vale a lembrança também, né, que não há necessidade de uma vinda do Espírito Santo sobre, né, as demais gerações, as gerações que passaram, da mesma maneira, desse modo espetacular, pois quando nós nos convertemos a Jesus, cada um à sua maneira, cada um com sua experiência, ele passa a habitar então nas nossas vidas. E nós passamos não só a sermos selados com o Espírito de Deus, mas nós temos então a oportunidade de receber o consolo de Deus, a orientação, o discernimento espiritual. E, de fato, passamos a entender, a compreender a palavra do Senhor. Então, irmãos, após esta leitura, esta breve introdução, nos vem uma pergunta na cabeça, nos vem uma pergunta na mente, né? Como uma festa religiosa vira o cenário para uma festa espiritual? E eu fico também a me perguntar e pergunto para os irmãos, né? O que tu sentes que o Espírito Santo está te capacitando ou já te capacitou nesses últimos dias? Qual foi a maior capacidade que o Espírito Santo te deu nesses últimos tempos para que a obra do Senhor fosse edificada através da tua vida também? E pensando nisso, então, vamos analisar aqui 3 momentos interessantes aqui desse texto. O primeiro momento, a chegada do Espírito Santo, ele então vai marcar a festa religiosa e vai a transformar em uma festa espiritual. Os primeiros versículos aqui, nós observamos que Jesus escolheu um momento muito interessante, muito importante para enviar o Consolador. O Pentecoste é o nome dado no Novo Testamento para a festa das semanas, quando a colheita do trigo era celebrada por uma festa de um dia, durante o qual se ofereciam então sacrifícios especiais. Assim o judeu então comemorava essa festa. Na festa especial para o judeu, o Senhor Jesus então cumpre a sua promessa dita alguns dias atrás, alguns dias antes, né, dessa festa. Jesus havia dito isso um pouco antes de subir ao céu. E também vemos no Evangelho de João, especialmente ali o capítulo 14, o capítulo 16, aonde Jesus promete o Consolador. Então, não há uma distinção aqui do autor se eram 12 discípulos ou os 120 discípulos que receberam a promessa. Muito provavelmente eram os 120 discípulos, justamente pelo impacto que eles causaram na multidão. Então nós vemos assim, se estes 120 discípulos estavam no meio de uma multidão de pessoas que estavam todas aglomeradas, muito provavelmente esta casa ali está se referindo a um cenáculo próximo ao templo em Jerusalém. Também não há uma definição certa sobre isso, mas muito provavelmente eles estavam ali aglomerados, participando dessa festa deles, uma festa que eles tinham por costume, desde que nasceram, então como judeus eles estavam ali participando. E neste momento, então, esses discípulos, eles recebem de Deus o Espírito Santo, recebem do alto. E nós vemos alguns símbolos interessantes aqui, 2 símbolos da chegada do Espírito Santo. O primeiro deles, o ruído como que de um vento. Não diz que era um vento, diz que era o ruído como um vento, um grande vento. O som atrai toda a multidão. Então, esse primeiro ruído, esse vento impetuoso, esse vento forte, como um som de trovão, por exemplo, era semelhante a isso, ele vem então a atrair a atenção da multidão. Imaginemos nós todos aglomerados em um determinado lugar e um som de uma ventania estrondosa. Foi o que aconteceu. As línguas, como que de fogo,
mais uma vez, não eram línguas de fogo, mas a Bíblia diz línguas como que de fogo. Era então um sinal visual. E com estes dois sentidos envolvidos, seria difícil alguém desacreditar a realidade de alguma forma de ocorrência sobrenatural. Então nós vemos ali nos versos 2 e verso 3, né? De repente veio do céu como que um vento forte, e viram o que parecia línguas de fogo. Então nós vemos aqui uma chegada. O Espírito Santo, podemos dizer aqui numa expressão que nós entendemos bem, chegou chegando, e todos puderam então ali observar. E o que esse momento espetacular aqui nos deixa como maior lição, maior entendimento para todos nós, não é necessariamente nem o som do vento e nem a própria forma visível, como que línguas de fogo, e sim o dom que o Espírito Santo deu a estes que foram os primeiros discípulos a recebê-lo. O dom de Deus, então, ele sempre capacita os seus discípulos para a sua obra. De início, então, eles já foram ali falando as outras línguas, que era o que lhes diferenciava naquele momento. E eu fico sempre lembrando, quando eu leio esse texto, do texto lá do Antigo Testamento, quando Deus separou a humanidade, separou os povos, separou as nações através das línguas. As linguagens, elas serviram para uma separação. E aqui nesse momento, as línguas faladas pelos discípulos, elas então servem para unificação de diversas nações. E isso tudo para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, desde o início, o Espírito Santo ele vem como ele vem como o selo da salvação, ele vem como sendo Deus conosco, ele vem como sendo aquele que orienta e rege a igreja, e ele vem como aquele que nos capacita desde o início. Sua primeira chegada na terra, aqui para a composição da igreja do Senhor, digamos assim, desde esse início, então o Espírito Santo já veio então capacitando. E isso é muito mais espetacular do que propriamente as línguas e também aquele som que ele ocasionou. Todos tinham, nessa questão toda, todos os que estavam ali, eles tinham uma só religião. E então, eles não ficariam admirados com uma atitude que enaltecesse o seu conhecimento religioso. Por isso que eles foram impactados, então, com a quebra na barreira da comunicação. Então, o Espírito Santo chega com esta primeira questão, unificando a comunicação entre os povos. Que grande maravilha, que grande bênção, então, é a chegada do Espírito Santo. Uma festa religiosa, ela se transforma em uma festa espiritual. E que maravilha que o Espírito Santo operou, então, na questão da comunicação de todas as pessoas. Em segundo lugar, gostaria de analisar aqui o segundo momento do Espírito Santo chegando na Terra. Nós veremos aqui, então, o primeiro efeito causado pelo Espírito Santo através dos discípulos. Ali dos versículos 5 em diante, já na metade do verso 4, podemos dizer que ali nós já temos um efeito do Espírito Santo através dos discípulos em todas as pessoas que estavam ali, protagonistas de uma manifestação de Deus. Então, as pessoas que temiam a Deus, elas estavam por toda parte e elas se reuniam para aquele momento religioso. A festa ela era muito importante, pois os judeus, além de celebrarem ali, como disse anteriormente, a festa da colheita do trigo, chamada Festa das Semanas, eles também associavam a festa a uma renovação da aliança feita com Noé. Olha só que interessante, era todo o povo que era temente a Deus, todo o povo que conhecia a religião judaica, todos os que eram judeus por nascimento, por descendência, e todos aqueles que eram judaizantes. Em algumas versões está escrito aí na sua Bíblia, os prosélitos, né? Todos aqueles que eram convertidos ao judaísmo eram chamados assim, os prosélitos. Eles, então, dedicavam esse tempo, dedicavam seus esforços para irem a Jerusalém e festejar. E então, estas pessoas, elas verão agora o primeiro efeito da chegada do Espírito Santo. Ou seja,
eles foram ali como que as primeiras testemunhas. E o Pentecoste, ele foi considerado também o dia em que a lei foi outorgada no Monte Sinai. Então, além de festejar a colheita, eles festejavam a renovação da aliança com Noé, lá do tempo mais antigo, e depois, quando a lei foi outorgada no Monte Sinai. Tudo isso era festejado. Eram momentos, então, espirituais do cuidado de Deus na vida de todas aquelas pessoas que acreditavam em Deus. Então, todos os que temiam a Deus, eles estavam ali reunidos com este intuito. Era isto, então, como podemos definir. A exemplo do povo de Israel, que foi em todos os momentos da sua história, Deus esteve ali, de alguma forma, tipificando que Jesus viria. Estas pessoas, elas protagonizaram o momento da chegada do Espírito Santo justamente numa festa que para eles tinha a maior importância, o cunho mais espiritual possível. Então o som estrondoso chama a atenção de todos eles, inclusive dos discípulos, né? Diz o verso 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, esse foi o primeiro efeito causado na vida de todas essas pessoas que já temiam a Deus, que já tinham ali o solo, o terreno do coração, o solo arado para receber a boa mensagem do Evangelho. Então, Jesus ensinou os discípulos, Jesus mandou eles irem às pessoas, mandou eles receberem bem as pessoas, e no contexto da maior festa judaica, uma das maiores festas judaicas, Jerusalém está cheia de gente, Deus envia o Consolador. E muitas dessas pessoas que até tinham ouvido falar de Cristo, mas não o poderiam enxergá-lo, não poderiam ver o Deus conosco fisicamente, poderiam, a partir desse momento, receberem os maiores efeitos da presença de Jesus através dos discípulos, através do Espírito Santo de Deus agindo na vida dos discípulos. E a grande pergunta deles: como pessoas simples poderiam fazer isto, né? Quando Lucas escreve, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Os discípulos ali, tanto os 12 apóstolos, né? No momento não tinha mais o Judas, tinha o Matias, que era aquele que o substituiu. E mais então os 120 que estavam com eles ali, né? Que eram os primeiros discípulos, eles impactaram a vida de toda aquela multidão. Que coisa mais interessante! Então, um pequeno grupo causa um impacto em uma grande multidão. Então, o reino de Deus foi instalado com Jesus, um único homem só, Jesus Cristo, Filho de Deus, homem. Ele ensinou a 12, andou com esses 12, depois mais algumas mulheres, ao chegar ao ponto de ter então mais de 100 pessoas. Era um grupo expressivo, porém pequeno, diante de uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Este grupo, então, impactou o mundo, e o mundo, impactado com ele, recebeu o Evangelho que atravessou gerações e chegou até nós. Como pessoas simples podem fazer isso? Esta é a grande pergunta dos versos 7 e 8, porque os cidadãos galileus eram os cidadãos mais simples de todo o país, de todas as províncias entre Judéia, Samaria e Galiléia. A Galiléia era um lugar muito simples. Era como se, por exemplo, um cidadão nova-iorquino perguntasse como pode alguém de um lugar muito longínquo, de um estado muito pobre, de um país muito pobre da África, por exemplo, como alguém pode ser tão proeminente, tão inteligente, pode ser tão poderoso em palavras? Era mais ou menos como se, no nosso tempo, alguém então, de um lugar muito, ou de lugares muito importantes, se referissem à simplicidade das pessoas pelo lugar em que elas moravam. E o que significa isso, meus irmãos? Nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo, ele agindo na vida de um homem simples, grandes homens podem se converter. Eu lembro muito bem do testemunho da irmã Iris Abravanel. Ela é esposa do empresário e apresentador Silvio Santos. Ela, dando o seu testemunho de conversão, ela lembra que quem a evangelizou primeiramente foi um dos seus funcionários, um dos seus empregados,
que com muita simplicidade a deu uma pequena Bíblia, um Novo Testamento de presente para ela. Então, nós vemos que os simples também são usados por Deus. E o terceiro momento aqui da vinda do Espírito Santo, do início, da chegada do Espírito Santo, muito importante e interessante, é que nos mostra as primeiras, então, reações ao Espírito Santo na vida dos discípulos. Então, o segundo momento foi o efeito causado pelo Espírito Santo através dos discípulos, agora então aqui na vida dos discípulos. Quando o texto fala aqui nos versos 9 e 10, quando o texto fala a respeito dos partos, elamitas, gente da Mesopotâmia, Judéia, Frígia, Panfilha, todos esses lugares denominados, Lucas ele faz questão de escrever as nações ali representadas para denotar justamente que todas as pessoas do mundo habitado da época foram a Jerusalém. Ou seja, Israel cumpriu a sua missão como um povo representante de Deus, enviando pessoas da sua descendência a diversos lugares do mundo, que no momento certo voltaram a Jerusalém, cumprindo esse propósito de Deus, e para louvor e culto a Deus eles estiveram ali, e neste momento especial Deus então se faz presente mais uma vez na sua vida, na vida desse povo, agora então com o Espírito Santo, instalando totalmente o seu reino, e a igreja poderia então ali atravessar os séculos, a igreja poderia cumprir o seu papel sob a regência do Espírito Santo de Deus, promessa de Jesus. A perplexidade causada pelos discípulos causou uma reação positiva em alguns judeus, e especialmente uma grande multidão. Diz ali no verso 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam o que significa isso. Pessoas que Deus já vinha trabalhando em suas vidas, pessoas então que eu posso definir aqui com os irmãos que assimilaram bem, aceitaram bem então a mensagem ou assimilaram bem ali o poder do Espírito Santo como uma reação positiva na vida dos discípulos. Mas também teve desde o início, assim como teve gente que não aceitou a Jesus vendo-o fisicamente, podemos usar o próprio exemplo de Judas Iscariotes, teve o maior mestre de todos os tempos, andou com ele 3 anos e mesmo assim não se converteu. Não seria diferente com a chegada do Espírito Santo. No verso 13 diz, alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então, meus irmãos, vem aqui a reação negativa de alguns, como é comum e como vai acontecer até a volta de Cristo. Tem muitas pessoas que são trabalhadas por Deus e nós orando pelas pessoas, então, quando falamos às pessoas, o Espírito Santo trabalha em suas vidas e elas se convertem, e tem pessoas que nunca vão se converter, infelizmente, irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, que esta parte negativa, ela mostra, que aquilo que é espiritual também pode causar, muitas vezes, inveja no coração perverso do ser humano, muitas vezes, incredulidade, a incredulidade das pessoas se exacerba e as pessoas preferem então fazer comentários pejorativos com aquilo que é de Deus. São vários motivos, são várias formas que a natureza pecaminosa do homem o faz então ir contra aquilo que é de Deus. Pessoas muitas vezes não se deixam ser moldadas por Deus, são descrentes de tudo e têm um pensamento sempre voltado para si próprio. Disseram, devem estar embriagados, sendo que este evento aconteceu num horário que era dificilmente as pessoas estariam embriagadas. Então, eu faço uma pergunta aqui, antes de ir para a conclusão desta reflexão. Quais são as reações que o Espírito Santo está causando na vida dos teus amigos através da tua vida? Como o Espírito Santo está trabalhando em ti e que efeito isso tem causado na vida dos outros? Pense nisto. E nós vamos então para a conclusão da nossa reflexão. E concluindo então, meus irmãos,
através desta palavra tão interessante da vinda do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de aqui finalizar a mensagem lembrando os irmãos que o Espírito de Deus ele veio como foi prometido. Jesus sempre cumpriu suas promessas, todas as promessas que ele prometeu, melhor dizendo, elas se cumpriram e ainda outras se cumprirão, e a principal de todas é que ele vai voltar e vai levar toda a sua igreja para a eternidade, onde vamos desfrutar da sua presença, não teremos mais dúvidas, tristezas, choro, não haverá mais maldade, felizes plenamente estaremos, né, irmãos? Mas o Espírito Santo veio como prometido e isto é o que mais importa. Mais importa nesse texto. Porque muitas vezes, irmãos, eu quero lembrar uma história. Eu conheci um homem que em uma classe da escola dominical em que eu participei junto com ele era muito insistente de que nós deveríamos procurar a parte miraculosa do texto de Atos, ou procurar fazer ou viver as mesmas experiências que estes homens viveram. E então o pastor bem explicou para ele na época que o principal era que o Espírito Santo de Deus veio para nos trazer aqui o consolo, a orientação, para reger a igreja, para cuidar de nós, para ser a presença de Deus em nossa vida e nos orientar em tudo e ser o selo da nossa salvação. E que nós não precisávamos ficar então ali preocupados com as línguas estranhas, com o poder miraculoso, quando na verdade o poder de capacitação para a obra do Espírito Santo ele pode fazer de qualquer forma, usando pessoas simples, como foram os homens galileus aqui, pessoas simples, e usando pessoas simples como eu sou simples, como você que me assiste, eu tenho certeza que também tem um coração simples. Não somos as pessoas mais dotadas de dons e talentos, capacitadas, e nem precisamos ser. Mas naquilo que temos, o dom do Espírito em nossas vidas e nos talentos que desenvolvemos para honrar e glorificar o nosso Deus, nós podemos ter a certeza de que agradamos ao nosso Senhor e, de fato, o glorificamos. A maneira espetacular como o Espírito Santo veio e o tipo de capacitação que ele proporcionou naquele momento, então, são secundários. O principal é que ele veio e capacitou os discípulos. Haja vista que nós somos crentes, porque se estes primeiros discípulos foram capacitados, foram eles que disseminaram o Evangelho e as gerações foram então alcançadas através do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo ele capacita a igreja em cada situação e época como melhor apraz ao Senhor. E muitas vezes queremos então as dádivas de Deus, né? E nos impressionamos mais com a forma com que ele concede essas dádivas do que com o próprio presente especificamente. Então vale esta lembrança, enfatizei bastante isso aqui, a vinda do Espírito Santo foi sem igual, assim como o nascimento de Jesus foi sem igual. Entretanto, nós somos felizes por tê-lo como selo da nossa salvação, nosso Consolador e aquele que nos orienta em tudo. Certo, irmãos? As lições finais do texto, meus irmãos, são as seguintes. Primeira delas, não devemos nos impressionar com as coisas secundárias. Algo como que línguas de fogo, vento tão forte, nada disso deve nos impressionar. Curas, grandes milagres, grandes coisas que nós muitas vezes somos impactados com isto. Sim, são muito importantes, nos fazem contar belíssimas histórias sobre o que Deus faz, mas o principal é termos a presença do Senhor e não, como dizem Tessalonicenses, e não fustigarmos o Espírito ou apagarmos o Espírito. Sempre agradarmos ao Espírito de Deus. Segunda lição, o Espírito Santo ele tem uma capacitação para cada cristão. Precisamos saber como ele vai nos usar, como ele vai nos capacitar na obra do Senhor. Então, busque saber como será a capacitação do Espírito Santo na tua vida ou naquilo que ele já tem te capacitado. Busque sempre o aprimoramento. Então, para cada pessoa, ele vai capacitar de alguma forma. E em terceiro lugar, terceira lição, não devemos ficar somente nas línguas estrangeiras. Quero ilustrar com isto. O Espírito Santo tem mais para nós.
Quando nos convertemos, passamos a entender muitas novidades espirituais. As línguas estrangeiras aqui eu comparo com grandes novidades espirituais. E o Espírito Santo no início nos revela e nos mostra e nos faz discernir muitas coisas, mas não podemos ficar parados. Precisamos continuar a compreender muito mais sobre a vontade do Senhor. Quero encerrar aqui, mandando meu forte abraço a todos os irmãos, te agradecendo pela tua audiência aqui, pela presença na nossa transmissão, desejando a ti e a tua família toda a capacitação do Espírito Santo de Deus. Que a graça de Deus Pai, a consolação do Espírito do Senhor esteja contigo e o poder de Jesus esteja em todas as tuas palavras e ações. Um forte e afetuoso abraço. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.